E se tudo o que você aprendeu sobre a Primeira Guerra Mundial fosse apenas a superfície, o mundo entrou em colapso não por acidente. Foi por escolha, por ambição, por orgulho. Hoje, neste documentário, você vai entender o que realmente aconteceu. Não a versão resumida dos livros escolares. A versão real. A versão completa. Você vai entender as forças que moviam a Europa, as decisões que nenhum líder teve coragem de reverter, e como um continente inteiro caminhou, de olhos abertos, para a maior catástrofe que o mundo havia visto até então. Fique até o final. Porque essa história tem uma virada que muda tudo. Para entender a Primeira Guerra, você precisa primeiro entender como era o mundo em 1914. A Europa era o centro do universo. Ao menos era assim que os europeus enxergavam. Grandes impérios controlavam vastos territórios. A industrialização havia transformado nações em potências econômicas e militares sem precedentes. Mas por baixo dessa aparente grandeza, havia uma tensão enorme. A Alemanha havia se unificado apenas em 1871 e crescia em velocidade assustadora, economicamente, militarmente, industrialmente. Isso incomodava profundamente a Inglaterra e a França, que dominavam o cenário europeu há séculos e não estavam dispostas a abrir espaço. O Império Austro-Húngaro era vasto, mas internamente fragmentado. Dezenas de povos diferentes, sérvios, croatas, tchecos, húngaros, poloneses, viviam sob o mesmo governo, mas não queriam. O nacionalismo fervilhava por dentro. A Rússia era o gigante adormecido. Imenso em território, mas atrasado tecnologicamente. O czar Nicolau II governava com mão de ferro, enquanto o país enfrentava fome, revoltas e instabilidade interna. E o Império Otomano, o homem doente da Europa, estava em franca decadência, perdendo territórios a cada década. Esse era o tabuleiro. Cada peça já estava posicionada. Faltava apenas alguém dar o primeiro movimento. Uma das forças mais poderosas, e mais perigosas, do século XIX e início do século XX era o nacionalismo. A ideia era simples, mas explosiva. Cada povo tem o direito de se governar. Cada nação tem o direito de existir. Na superfície, parece justo. Mas na prática, criou um caos imenso. No coração da Europa, fronteiras não seguiam etnias. Um mesmo território poderia ter alemães, eslavos e húngaros vivendo juntos, cada um com sua língua, sua cultura, seu desejo de autonomia. Os sérvios, por exemplo, sonhavam com uma grande nação eslava, unindo todos os povos de origem eslava nos Balcãs. Esse sonho era diretamente ameaçador para o Império Austro-Húngaro, que controlava justamente esses territórios. A Bósnia havia sido anexada pela Áustria em 1908. Os sérvios estavam furiosos. E grupos radicais, como a organização Mão Negra, juraram vingança. Foi desse caldeirão de identidade, orgulho e ressentimento que surgiu o homem que puxaria o gatilho em Sarajevo. O nacionalismo não era apenas um sentimento. Era uma chama viva, alimentada por décadas de injustiças reais e imaginárias. E ninguém tinha interesse em apagá-la. Enquanto o nacionalismo fervilhava nas ruas, os governos faziam sua parte nos bastidores. A corrida armamentista entre as grandes potências europeias foi uma das causas mais diretas da Primeira Guerra, e uma das menos discutidas. A Alemanha, sob o Kaiser Guilherme II, apostou pesado na construção de uma marinha poderosa. O objetivo era competir com a Inglaterra no domínio dos mares. Para os britânicos, isso era uma ameaça direta à sua supremacia global. A resposta inglesa foi imediata: construir mais navios, maiores e mais rápidos. E assim começou uma competição absurda, cada país tentando superar o outro em poder de fogo. Na terra, o mesmo padrão se repetia. Exércitos cresciam. Reservistas eram treinados. Arsenais eram abastecidos. A França, ainda traumatizada pela derrota humilhante na Guerra Franco-Prussiana de 1870, reconstruiu suas forças militares com um único objetivo em mente: algum dia, recuperar os territórios perdidos. Havia uma lógica perversa em tudo isso. Cada país armava porque temia o outro. E cada país temia o outro porque o outro estava se armando. Era um ciclo sem saída.
E quanto mais armas acumulavam, mais a guerra deixava de ser uma possibilidade e se tornava uma inevitabilidade. Se o nacionalismo era o fogo e a corrida armamentista era o combustível, as alianças militares foram o sistema que garantiu que uma fagulha se transformasse em incêndio global. Ao longo das décadas anteriores à guerra, a Europa havia se dividido em dois grandes blocos. De um lado, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Do outro, a Tríplice Entente, França, Rússia e Inglaterra. Parecia um equilíbrio. Na teoria, nenhum bloco atacaria o outro porque sabia que enfrentaria todos juntos. Mas na prática, esse sistema criou algo muito mais perigoso, uma obrigação automática de entrar em guerra. Se a Áustria atacasse a Sérvia, a Rússia entraria para proteger os eslavos. Se a Rússia entrasse, a Alemanha entraria para defender a Áustria. Se a Alemanha entrasse, a França entraria. E se a França estivesse em perigo, a Inglaterra entraria. Cada elo puxava o próximo. Nenhum líder precisava querer a guerra. Bastava não conseguir evitá-la. E é exatamente isso que aconteceu nas semanas que se seguiram ao assassinato de Sarajevo. 28 de junho de 1914. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, visitava Sarajevo com sua esposa Sofia. Era uma visita política, mas também simbólica, uma demonstração de poder austríaco em território bósnio. Gavrilo Princip, um jovem sérvio bósnio de apenas 19 anos, membro de um grupo nacionalista, esperava na multidão. A primeira tentativa de assassinato havia falhado horas antes. A bomba jogada contra o carro explodiu tarde demais. Mas o destino, ou talvez a falta de planejamento de segurança, colocou o príncipe cara a cara com o arquiduque numa esquina, quando o carro fez uma curva errada. 2 tiros. O arquiduque e sua esposa morreram. O que veio depois foi uma corrida diplomática desesperada e completamente ineficaz. A Áustria culpou a Sérvia. Enviou um ultimato com exigências tão humilhantes que foram deliberadamente formuladas para ser rejeitadas. A Sérvia aceitou quase todas as condições, mas não todas. Para a Áustria, era o suficiente para declarar guerra. E então o dominó começou a cair. Rússia mobilizou tropas para defender a Sérvia. A Alemanha exigiu que a Rússia parasse. A Rússia recusou. A Alemanha declarou guerra à Rússia. França foi arrastada pelo tratado com a Rússia. A Alemanha invadiu a Bélgica para chegar à França. E a Inglaterra, que havia garantido a neutralidade belga, entrou na guerra. Em menos de 6 semanas, o mundo estava em chamas. Quando as tropas marcharam em agosto de 1914, havia uma crença quase universal: a guerra seria rápida. Estaremos de volta antes do Natal, diziam os soldados alemães. Os generais planejavam campanhas de semanas. Os políticos calculavam vitórias em meses. Ninguém estava preparado para o que realmente aconteceu. A guerra parou. No fronte ocidental, alemães e aliados se enfrentaram numa série de batalhas que, em vez de avançar, os enterraram literalmente no chão. Surgiu o sistema de trincheiras, valas imensuráveis que se estendiam por centenas de quilômetros, do Canal da Mancha até a fronteira suíça. Ali, soldados viviam na lama, no frio, sob bombardeios constantes. A vida na trincheira era uma existência de horror contínuo, ratos, doenças, o cheiro de morte, e o terror de saber que a qualquer momento poderia ser ordenado um avanço a céu aberto, em direção às metralhadoras inimigas. A Batalha do Somme, em 1916, ficou gravada para sempre na história como um dos dias mais sangrentos já registrados. No primeiro dia de batalha, o exército britânico sofreu quase 60.000 baixas, mortos e feridos em um único dia. E mesmo assim, praticamente nada havia mudado no mapa. A guerra havia se tornado uma moedora de carne. E os líderes, presos na lógica do conflito, não conseguiam, ou não queriam, encontrar uma saída.
A Primeira Guerra foi o primeiro grande conflito da era industrial. E a indústria aplicou todo o seu poder criativo a uma única tarefa: matar com mais eficiência. As metralhadoras transformaram o campo de batalha. Um único soldado com uma metralhadora podia conter centenas de inimigos avançando. A artilharia pesada destruía cidades inteiras. Bombardeios duravam dias, às vezes semanas, antes de qualquer avanço de infantaria. O gás venenoso foi introduzido pelos alemães em 1915, cloro, fosgênio, e o temido gás mostarda. Era uma arma que não conhecia combatentes, cegava, sufocava, queimava por dentro. Os soldados que sobreviviam carregavam as marcas para o resto da vida. No ar, os aviões, ainda primitivos, ainda experimentais, foram adaptados para o combate. Os chamados ases da aviação tornaram-se heróis populares, enquanto o conceito de guerra aérea nascia diante dos olhos do mundo. E no mar, os submarinos alemães, os U-Bootes, aterrorizavam o Atlântico, afundando navios civis e militares sem distinção. Foi justamente o afundamento de navios americanos que acabaria arrastando os Estados Unidos para o conflito, em 1917. A guerra havia mudado para sempre. Não era mais uma questão de bravura individual ou estratégia de cavalaria. Era uma questão de produção industrial, de logística, de ciência aplicada à destruição. Enquanto a guerra consumia a Europa, impérios inteiros desmoronavam por dentro. Na Rússia, a pressão da guerra foi a gota d'água para um regime já em colapso. Em 1917, duas revoluções abalaram o país. O czar Nicolau II foi deposto. Os bolcheviques, liderados por Lenin, tomaram o poder. E a Rússia saiu da guerra, mas entrou numa guerra civil ainda mais brutal. No Império Otomano, o colapso foi acompanhado por um dos maiores crimes da história, o genocídio armênio. Entre 1915 e 1916, mais de 1 milhão de armênios foram sistematicamente exterminados pelo governo otomano, uma das primeiras grandes atrocidades do século XX. O Império Austro-Húngaro, aquele colosso frágil que havia iniciado o conflito, agonia lentamente. As diferentes nacionalidades que o compunham aproveitavam a fraqueza para clamar por independência. E a própria Alemanha, mesmo combatendo heroicamente em 2 frontes por anos, começava a rachar por dentro. Fome, exaustão, mortes em massa e uma liderança que havia perdido contato com a realidade. O mundo que existia em 1914 estava desaparecendo, peça por peça. Em novembro de 1918, a Alemanha finalmente capitulou. O Kaiser Guilherme II abdicou e fugiu para o exílio. Um armistício foi assinado. Os canhões pararam. Mas a paz que se seguiu foi, em muitos aspectos, pior do que a guerra. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs condições devastadoras à Alemanha. O país foi obrigado a aceitar a culpa total pela guerra, pagar reparações astronômicas, ceder territórios e reduzir drasticamente suas forças militares. Para os alemães, foi uma humilhação nacional de proporções inimagináveis. E aqui está o ponto que a história não deixa esquecer. Foi exatamente essa humilhação que abriu espaço para o surgimento de Adolf Hitler. Foi o ressentimento gerado pelo Tratado de Versalhes que alimentou o nazismo. Foi a crise econômica e moral da Alemanha pós-guerra que levou milhões de pessoas a apoiar um líder que prometia restaurar a grandeza perdida. A Primeira Guerra não terminou em 1918. Ela apenas fez uma pausa de 21 anos. 10 milhões de soldados mortos. 7 milhões de civis. 21 milhões de feridos. Impérios destruídos. Fronteiras redesenhadas. Nações criadas do zero. E tudo isso ainda era pouco diante do que estava por vir. A Primeira Guerra Mundial redefiniu o que significa ser humano em tempos de conflito. Ela mostrou ao mundo que a tecnologia, quando colocada a serviço da destruição, não tem limites. Ela criou traumas coletivos que gerações inteiras carregaram em silêncio,
soldados que voltaram sem conseguir falar sobre o que viram, famílias que nunca souberam como seus filhos morreram, povos inteiros marcados pela perda. Ela também redesenhou o mapa do Oriente Médio de uma forma que criou conflitos que duram até hoje. A divisão arbitrária de territórios árabes entre Inglaterra e França, sem respeitar etnias, religiões ou identidades locais, plantou sementes de instabilidade que o mundo ainda colhe. E talvez o legado mais perturbador de todos, ela provou que o mundo pode caminhar conscientemente para o desastre, mesmo quando todos sabem que o desastre está chegando. Os líderes de 1914 não eram monstros. Eram políticos, generais, imperadores tomando decisões que pareciam racionais dentro de sua lógica. E mesmo assim, juntos, levaram o mundo à ruína. Então, o que realmente causou a Primeira Guerra Mundial? Foi um disparo em Sarajevo? Sim, mas apenas o último de muitos gatilhos possíveis. Foi o nacionalismo? Foi a corrida armamentista? Foram as alianças? Foram as ambições imperiais? Foi tudo isso junto. E foi algo mais profundo ainda. Foi a incapacidade de líderes e nações de colocar a paz acima do orgulho. A Primeira Guerra nos ensina que conflitos raramente começam do nada. Eles são construídos, tijolo por tijolo, decisão por decisão, ao longo de anos, às vezes décadas. E nos ensina também que o preço de ignorar esses sinais é sempre pago por quem menos tem culpa. Os soldados nas trincheiras, as famílias nas cidades bombardeadas, as gerações que herdam um mundo partido. Entender essa guerra não é apenas um exercício histórico. É um ato de responsabilidade. Porque os mesmos ingredientes, nacionalismo extremo, corrida armamentista, alianças tensas, líderes inflexíveis, continuam existindo no mundo de hoje. A história não se repete automaticamente. Mas ela se repete quando escolhemos não aprendê-la. Você acabou de dar um passo para não repetir esse erro. Se você gosta deste conteúdo, já se inscreve e ativa o sino.